Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de março. Ibovespa apresentou uma bela alta de 2,29%, proporcionando assim uma sinalização positiva na região do suporte dos 50 mil pontos, já destacado nas últimas análises. Fundo ascendente, ainda dentro de uma tendência indefinida, de curto prazo, com resistência bem definida na casa dos 52 mil pontos, até o ponto mais alto desses topos, em 52.319 e 52.457. Enfim, um bom desafio pelo Ibovespa, para o Ibovespa ir pela frente. Mas o fato que essa sinalização de hoje foi uma sinalização bem positiva, trazendo o Ibov, olhando para o G60 para cima de um patamar que virou resistência, quebrando uma sequência de topos descendentes no G60, voltou inclusive para cima de outro fundo ali que deu uma patinada no pregão, mas conseguiu ainda ficar mais para cima. Então a sinalização foi positiva. O fato principal é, caso venha trazer alguma correção dessa subida de hoje no intraday, que não venha de maneira muito forte para baixo, mas no momento o caminho mais provável sinalizado no pregão de hoje seria de voltar a testar a região dos 52 mil pontos. A PETR4 no pregão de hoje apresentou alta também de 3,62%, conseguindo voltar inclusive a fechar acima da máxima do pregão anterior. Então ainda continuo com a leitura de que isso aqui foi um movimento de subida, aqui foi uma sinalização de início de uma correção. Essa correção vai ser desmontada, no meu entender, ao ser superada essa máxima aqui, que é a máxima da semana passada, de 9,96, mas enquanto não superar esse patamar, eu interpreto tudo isso aqui, o que pode vir aqui mais para cima ou voltar a ficar travado aqui, como uma correção mais no tempo. A minha interpretação é mais positiva, ou seja, num cenário que estaria madura para uma correção desse movimento de subida, o papel não vai tendo muita força para vir para baixo. Então isso é algo positivo. Então vai sendo mais, no meu entender, uma correção no tempo do que no preço, um movimento mais contundente aqui de baixa para voltar a testar os R$9, número redondo. Então, de maneira geral, um papel para day trade ainda, em termos de posição na ponta compradora, através de fundo ascendente no gráfico de 15 minutos, preferencialmente acima dos 9,53. Tá? Essa seria uma intenção maior em cima da PETR4. Ou se houver aqui queda fraca no gráfico diário dentro dessa região aqui estabelecida, também ficaria um interesse ali de buscar a compra de swing trade na Petro. Vale 5 terminou o pregão com alta de 0,5%, dentro ali do candle anterior, chegou a até gerar uma máxima aqui em 16,30, a máxima passada 16,29, mas o fato principal é que enquanto a Vale não tiver acima dessa zona de gap aqui, 16,29 a 16,42, enquanto não gerar sinalização no intraday acima dessa faixa de preço, eu nem buscaria compra de day trade no papel. Seria isso nesse momento. Porque se eu olho para o G60, movimento forte para baixo, e aqui a tentativa de subida fraca, aqui para mim a leitura fica um caminho mais provável para baixo ainda, ou seja, para vir a testar a mínima da semana passada, na faixa dos 15,86, mínima desse fundo em 15,81, e depois aqui na faixa dos 15,50. Então, para que a Vale reverta, traga uma expectativa diferente desta que está atualmente, que o gráfico apresenta atualmente, ela teria que gerar alguma sinalização de força para cima desse gap. Outros papéis. Hoje recomendei compra na MDIA 3, a recomendação de compra em 86,86, praticamente na superação da máxima desse pregão anterior, de 86,84 era a máxima. E aí, como estava na primeira hora de pregão ali em 86,85, passei a comprar na superação desses 86,85. Então, compra executada. O stop dessa operação 85,59, que era abaixo da mínima do pregão de hoje. Ela terminou o pregão muito bem, com alta de 4,93%, uma parte puxada aqui pelo leilão, ou seja, jogo no gráfico de 1 minuto. Leilão de fechamento puxou esse ativo para cima em 0,93%, mas enfim, já estava bem durante o pregão. Objetivo dessa operação, com risco em torno de 1,46%, em R$ 90,67, que é aqui essa região de dois topos anteriores, ou seja, invadir os R$ 90 e buscar ali 2 a 3 topos anteriores, buscar uma faixa de
de preço em termos de resistência. Se olharmos para o gráfico semanal também, fundos anteriores, então seria um bom ponto, no meu entender, de possível realização de lucro para a MDIA 3. Outro papel, IGTA3, entrada em 28,01, foi justamente onde ela ficou. Fechamento em 28,01, na superação praticamente do pregão na máxima do pregão passado, 27,98. Eu optei por uma entrada um pouco mais acima dos R$28. Então bateu aqui ficou aqui nesse nível de 28,01. Stop em 27,46 com risco de 1,96% e objetivo em 29,66. É importante ressaltar que no caso da MDIA 3, no caso da posição que a gente tem aberta, Ciel 3, a Taesa, TAE 11, e essa aqui, o objetivo é pegar um movimento de alta aqui no gráfico diário. Então, assim, esse aqui seria o primeiro candle desse movimento de alta. Vamos ver se ele vai se concretizar ali nos próximos pregões. Se consegue, por exemplo, a partir do próximo pregão, romper a máxima de hoje, 28,12, seria algo positivo para a posição comprada. Outro ativo desse setor, Multi3, fechou muito bem com alta de 3,6%. É um ativo também que está em tendência de alta, de curto prazo. Dependendo da movimentação do preço aí a partir do próximo pregão nesse papel, meu interesse ainda seria, em cima desse ativo, buscar uma compra também, na expectativa que essa ação venha a romper essas máximas aqui e buscar uma faixa de preço ali de topo anterior no gráfico semanal, por volta aí de 57,75 a 58,66. BBSE3 também se destacou no pregão de hoje com alta de 2,97%. O que eu destaco principalmente é que dentro de um grande movimento de alta, a ação conseguiu reverter um candle que trouxe uma perspectiva negativa, ou seja, uma dúvida em relação a conseguir ter força para romper toda essa região de dois topos anteriores. Algo semelhante ao que o Ibov está fazendo, né, na faixa dos 52 mil pontos. Temos alguns ativos fazendo algo nesse sentido, YouTube, BBSE3, enfim, o fato que essa aqui fechou muito bem, anulando aí esse candle aqui, no meu entender anulou esse candle com esse fechamento, e aí também acompanhando o início do próximo pregão, daria para optar por alguma compra aqui com um stop um pouco mais curto pelo G60, tentando pegar a continuidade desse movimento de subida com a expectativa que ela venha a romper esses 33,42, buscando um novo nível ali de resistência na faixa dos 34,27. Ou seja, voltando a confirmar de maneira um pouco mais clara uma tendência de alta e de curto prazo, que para mim é o cenário envolvido aí, principalmente após o pregão de hoje, dá uma sinalização um pouco mais nesse sentido. TBLE3 com alta hoje de 3,77%, essa respeitou ali uma resistência em 35,50. Mas de qualquer forma é um papel em tendência de alta. Se eu traçar aqui uma LTA, ela não chegou a voltar necessariamente nessa LTA. O recuo foi forte e rápido, vamos dizer assim, rápido no sentido de foram 3 candles aqui intensos para baixo, com bastante volatilidade, e voltou forte para cima. Então também avaliando o comportamento do preço, só fazer aqui isso. Avaliando o comportamento do preço nesse nível que ela se encontra em torno dos 35,50, dependendo do que ela fizer no próximo pregão, também estaria mais interessado em compra na TBLE3, uma compra um pouco mais rápida aqui no papel, visto que já estaria entrando aqui no meio do movimento de subida. Seria algo semelhante a BBSE3 também, sem exigir tanto para cima, estabelecendo um stop um pouco mais curto, não necessariamente abaixo da mínima dos candles do pregão de hoje. E por último, a VEG3. A VEG3 que vinha numa tendência de baixa, com os dois últimos pregões, a ação gera um movimento de subida e rompe os topos anteriores, principalmente os dois últimos topos mais visíveis do gráfico diário. Tinha aqui algo como um triângulo de baixa, ela foi lá, rompeu para baixo, mas não fechou abaixo, principalmente desse nível de suporte. Voltou para cima rapidamente, então um sinal positivo, anula a tendência de baixa de curto prazo, não está em tendência de alta nesse prazo operacional, ou seja, no gráfico diário, mas é um ativo para se acompanhar de perto aí em movimentações de correção pelo G60, com possibilidade de entrada, ou mais adiante pelo gráfico diário, movimento mais claro de baixo no gráfico diário, também pode trazer
nova alternativa de compra para a VEG3. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.